Matilde Oliveira Lopes nasceu em 1932 e é hoje um dos mais antigos membros da comunidade Bahá'í. Matilde, como é que se tornou Bahá'í? Tornei Bahá'í em 1957. O meu marido já era Bahá'í, mas eu não era católica e nunca se falava da fé, eu não sabia nada sobre a fé Bahá'í. E então, um dia eu sonhei com o Baba, que o Sr. Engenheiro Celestino me fez umas perguntas. E uma pergunta que me fez foi o que era o Baba. E eu fiquei muito aflita, não sabia responder, e então senti que aqui no ouvido uma coisa mexeu e me disse a porta. E eu fiquei muito impressionada com aquilo e de manhã disse: "Ó Ventura, o que é o Baba?" Ele disse: "O Baba é porta e muito mais." Eu disse: "Não quero saber mais nada." Era sábado, era dia da reunião deles na casa do Sr. Engenheiro Silva. Que é o Bahá'í do Porto, o Sr. Exatamente. E eu disse: "Eu quero ir hoje contigo à reunião." Ficou-me surpreso, porque eu nunca fui com ele. Cheguei lá e disse: "Eu quero ser Bahá'í." Assim, sem mais? Assim, sem mais nem menos. E a dona Virgínia disse: "A menina sabe o que está a dizer." Eu disse: "Sei." Mas não disse porque é que eu queria ser Bahá'í. Disse que tinha tido aquele sonho. E pronto, fizeram uma festa muito grande e tal. E eu tornei-me Bahá'í no Aurus de 1957. Uns anos mais tarde surge a possibilidade de ir para a África. Também não era eu que ia para a África. Quem era para ir para a África era o meu marido. Na Convenção de 1964, a Assembleia Nacional fez um apelo a pioneiros para Angola e Moçambique. E o meu marido, todo entusiasmado, disse: "Eu vou para Angola." Pronto, e então ele veio para Angola. Daí passou o tempo, eu nunca mais se resolvia aí. Chegou ao fim de junho, eu disse: "Olha lá, já passaram 2 meses, quando é que tu vais para Angola?" E ele respondeu-me: "Tenho que dar vacinas, mas queres que te diga, eu estou com um bocado de medo. Porque se eu vou, eu não me dou lá. Se eu vou e apanho aquelas doenças, que lá há, e depois não sei. Se eu vou e não tenho emprego. Se eu vou e depois venho e quero que emprego lá e não tenho carro." Muitos receios para a minha cabeça. Aquilo que começou a trabalhar dentro de mim e me disse: "Não." Cheguei à Companhia Colonial de Navegação e perguntei: "Por favor, quando há que há barco para Angola?" No dia 31 de agosto. Então faz o parte com uma passagem. 15 dias antes eu disse: "Ventura, vou para a África, vou para Angola." "Tu?" "Sim, vou para Angola." E ele disse: "E os meninos?" "Os meninos já estão entregues. Não te preocupes, eu vou." Então no dia 31 ele só acreditou quando viu ele deixou, só aí é que ele acreditou que era verdade. Então fui. Pronto, foi assim que eu fui para Angola. Quando chegou a Angola, quais foram as suas primeiras impressões? As melhores do mundo. Porque eu contava que, na minha ideia, Angola era mato. Nunca pensei que Angola que era aquela maravilha. Em que ano é que isso foi? Chega a Angola? Em 64. Em 31 de agosto. Saiu de Lisboa, 3 semanas em cima do mar, e eu estava convencida que aquilo era mata, sanzalas, e, embora houvesse alguns prédios, e eu nunca pensei. Quando eu chego lá e vejo aquelas avenidas, aquele mundo, eu fiquei maravilhada. Apaixonei-me imediatamente por Angola. Foi mesmo instantaneamente, eu fiquei maravilhada. Como é que era a comunidade Bahá'í que existia na altura em Angola? Olha, a comunidade Bahá'í, nós sabíamos que havia lá Bahá'ís, porque tinham lá estado pessoas do continente, a Ilga e outros Bahá'ís, e deixaram lá Bahá'ís, não é? De forma que a gente sabia que havia, mas de direção só tínhamos do ego. E era a direção que eu levei. Mas quando cheguei lá, fiz perguntas e disseram que não era conveniente falar com as pessoas de cor. Eu então, como estava sozinha, esperei que chegassem mais amigos. Entretanto, chegou o meu marido, chegou o Fernando Castelo Branco, a minha ideia que é a Fernandinha, chegou o Mário Marques Aradinha, chegou quem mais chegou lá? A Mário, que era uma americana que estava lá a trabalhar numa companhia qualquer, também era Bahá'í. Apareceu também o Fernando Castelo Branco, não é Castelo Branco, o Fernando Amaral, que estava na tropa, e pronto, juntámos bastante Bahá'ís. Ai, o Mesquita e a Ermelinda, ai meu Deus, e o Mesquita e a Ermelinda. Então juntámos bastante, só nessa altura então é que resolvemos contratar o Ego. Então o Ego, o carro ia assim a uma distância grande do Mosé, que o Ego vinha a pé até ao carro, para que ninguém visse o contacto, né? E o Ego então quando chegou a casa contou que havia lá aquele que tinha estado preso, e que arranjou muitos barrais, que havia muitos barrais no Mosé.
O Ebo tinha estado preso por ser barraio? Por ser barraio, sim. Houve muitos barraios presos? Sim, sim. E ele diz que pelo menos 3 estiveram com eles já presos. E ele então continuavam a fazer as orações lá e fizeram barrais então, lá no museu. Então combinou-se que eles de vez em quando iam trazendo os barrais que lá haviam e iam buscá-los lá assim àquela distância, eles vinham, entravam no carro, vinham para a nossa casa, que em casa eles não pegavam com as pessoas, que pegavam se fôssemos para um café, que a minha ideia era que a gente ia para um café, conversar. E assim trouxemos os barrais todos e fizemos uma comunidade muito jeitosa. Portanto, todas as atividades eram desenvolvidas com muita cautela para... Tinha que ser. As autoridades coloniais. Estavam sempre com os olhos em baixo. Isso é que era logo. Mal a gente chegava, já sabia quem lá tinha chegado. Era fantástico. Eles tinham logo correios dentro deles, não sei como. Mateu, pelo que está a descrever, percebes que se integrou muito bem entre a comunidade Bahá'í e todo o meio... Tudo com as pessoas, com tudo. Foi espantoso, foi maravilhoso. Recorda alguns episódios especiais passados com Bahá'ís durante aqueles anos? Há muitos episódios, não é? Mas é claro que a gente também os vai esquecendo. Assim, mas havia olha, o casamento do Fernando Amaral, casou lá. Houve uns estrangeiros que apareceram lá, um casalinho estrangeiro, casou lá depois também. Teve lá um tempo e casou lá. E depois havia aquela alegria de estar com eles, que eles tinham necessidade de estar connosco. Então nós cada vez... Bahá'ís africanos? Sim, cada vez que estávamos com eles eram emoções, eram muitas emoções demais. A gente fazíamos aos domingos, reuníamos, eles eram muito alegres, cantavam, traziam os filhotes, era muito interessante, foi uma experiência maravilhosa.